Olá, eu sou Adriano Sambugaro e esse é o PDV. O crescimento das vendas online tornou a presença digital um caminho sem volta. E nessa vitrine infinita e lotada que é a internet, se dá melhor o varejista que consegue aparecer. Para ganhar a corrida virtual, não basta simplesmente criar uma loja online. É preciso garantir que ela esteja bem posicionada nos resultados de busca do Google. Afinal, é ali, no Google, que boa parte das compras começa. Nossa missão nesse episódio é entender quais são as melhores práticas de tecnologia e de conteúdo para ter sucesso no varejo eletrônico. Para isso, eu e o Gustavo Carrer conversamos com o João Lee, cofundador da startup brasileira Simplex, que ajuda os varejistas a aumentar o tráfego e conversão de vendas no e-commerce com implementações simples. O João começou explicando o que é SEO, 3 letrinhas que podem fazer o seu site se destacar no meio da multidão. O SEO, ele quer dizer Search Engine Optimization, é a otimização que você faz para o seu site para motores de busca, principalmente o Google. E no Brasil, na verdade, o trabalho todo é para o Google. Então, quais são as práticas na construção de conteúdo, na construção do meu site, que eu tenho que atentar e tomar cuidado para que, na hora do Google escolher um site para mostrar numa busca que o usuário faz, o meu site tenha uma posição de destaque nos primeiros resultados. Um resultado de busca que vai para a segunda, terceira, quarta página do Google já não é um resultado muito interessante, vai ter pouco clique. E como o nosso objetivo dentro de varejo é sempre gerar visita qualificada e essa visita vai ter interesse na compra e eventualmente comprar, ter um conteúdo relevante que apareça no Google é vital para que a estratégia funcione. Então, para começar, e esse é o core da nossa empresa, são as abordagens de conteúdo e de tecnologia que a gente adota para que o teu site tenha destaque no Google e gere mais visita. Tem um ponto que a gente sempre, conversando aí com alguns varejistas, principalmente os pequenos, está numa questão que você levantou, que é a criação de conteúdo. Enfim, quando eles falam criação de conteúdo, eles sempre perguntam, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a criar aqui paper no meu site? O que eu tenho que criar? Se eu tenho uma loja, o que eu tenho que fazer do meu site para o pessoal achar interessante eu ter palavras aqui que atraiam as pessoas? Você tem alguma dica nisso? Tenho. Quando a gente fala de conteúdo, a gente fala de conteúdo relevante para o usuário. E esse conteúdo tem que ser relevante para o momento de compra dele. Então vamos imaginar aqui um cenário em que eu venda eletrodomésticos ou eletroportáteis. Uma das coisas que mais gera clique na internet é gatinho. Eu pegar o meu site de venda de geladeira e colocar um monte de conteúdo sobre gatinho, pode até gerar visitas. As pessoas vão clicar, vão reagir, que bonito, vão entender, vão ler sobre gatinho, mas isso não vai vender. Então o conteúdo ele tem que ser muito bem direcionado. Então, quando eu construo um conteúdo, eu tenho que pensar primeiro na necessidade do meu cliente, do nicho. Então, vou imaginar que eu moro em Minas Gerais, trabalho em Minas Gerais, uma cidade específica, e a voltagem seja 220 e a cidade seja muito quente. Então, eu posso construir, se eu tenho um nicho, um conteúdo falando especificamente desse local e por que o uso da geladeira e da voltagem 220, por que isso é importante, as opções de bivolts e que não são bivolts de geladeira, como otimizar o uso da sua geladeira em períodos de maior calor e menor calor, o que eu tenho que mudar, como evitar descongelar a geladeira, são conteúdos que são relevantes para esse público. Então, é difícil um varejista que está começando construir um conteúdo abrangente sobre geladeiras em geral, por exemplo, e tentar competir com uma série de players gigantes que já fazem isso há 10 anos. Mas existem possibilidades para quem começa de entender o seu próprio nicho, entender o seu cliente, o seu consumidor, e construir esse conteúdo já antecipando uma busca que ele pode fazer. Não muda muito da lógica de um vendedor, de um bom vendedor de um varejo físico, que entende o seu público. Tem uma outra dica também, ainda nessa linha, de pensar na linguagem. Construir conteúdo não é só escrever um texto, um blog, falar sobre alguma coisa, isso também é importante. Mas também é importante pensar como que o usuário vai buscar, como que a pessoa vai entrar na internet e vai buscar. Então é difícil que alguém entre na internet e busque refrigerador 2045WK. Isso provavelmente é uma linguagem de vendedor. Se um usuário, se um cliente, ele chega na loja e fala, bom dia, tudo bom? Gostaria de comprar uma geladeira. Então aí está o exemplo super básico de na hora de colocar um nome no meu produto na internet, eu vou entender se eu vou nomear a minha página de produto de refrigerador 220 volts WXK ou se eu vou nomear ele de geladeira duplex, que é uma linguagem muito mais acessível e como o usuário buscaria. Imaginando na loja física, o cara que vai escrever o cartaz para atrair o cliente,
A maneira como ele escreve o cartaz influencia na quantidade de pessoas que se interessam por aquele item. Seria isso? Esse paralelo é ótimo, na verdade, a analogia é ótima. Sim, influencia. Então, se você imaginar uma loja num shopping, por exemplo, e fazer o paralelo com o Google é onde as pessoas estão, aspas, passeando. Ela tem uma necessidade, ela vai colocar lá dentro. Isso do ponto de vista de SEO, que é uma busca passiva. O SEO, que é a otimização para a busca no Google, ele está sempre relacionado a um usuário fez uma busca e então eu mostro um resultado, né, diferente de uma propaganda ativa. E aí a ideia é pensar como que ele vai buscar. É entender como que o cara fala, na verdade é como ele digita, né? Vou dar um exemplo numérico: 50% das buscas do Google tem 4 ou mais palavras. Então, você imagina que o cara vai escrever geladeira e vai comprar alguma coisa, eu estou errado. Ninguém vai comprar uma geladeira, você vai com uma ideia formada. Então, o usuário vai procurar uma geladeira, a voltagem, se é prateada, se é branca, se é marrom, e provavelmente ele vai querer isso em promoção. Então, o que eu posso antecipar quando eu falo de conteúdo, quando eu construir uma página, eu posso construir uma página geladeira, eu posso construir uma página refrigerador, ou posso construir uma página geladeira, duplex, frost free, com o melhor preço, você encontra aqui. Porque provavelmente o usuário vai procurar uma geladeira com o melhor preço, uma geladeira duplex com o melhor preço, que é o trabalho do cartazista, por exemplo, de chamar para dentro da loja, entender o que a pessoa está procurando e tentar antecipar essa demanda em forma de texto, de alguma coisa que chame a atenção. O cara que anda uma rua popular do centro da cidade é diferente do cara que anda na Oscar Freire. A frase que você vai usar na Oscar Freire é diferente da frase que você vai usar lá. Quer dizer, são palavras diferentes, não é? Perfeito. Isso tem a ver. Aí a gente começa a entrar na parte mais estratégica de construção de conteúdo. Da mesma forma como naturalmente as pessoas já entendem seu próprio público, e aí falar de centro da cidade, eu conheço bem o centro da cidade aqui de São Paulo, tem vendedores com habilidades incríveis lá, de entender e conversar com o público e mudar, inclusive, o discurso que ele faz de acordo com o horário e com o dia da semana. Sábado é um, de semana é outro. Isso vale também para quem constrói um site. O site não vai para a internet e sobe para um local etéreo. O site ele vai se comunicar, é um ponto de contato de comunicação da tua loja que existe, no estoque que existe, com a pessoa que existe também. Então, entender na hora de construir a descrição do produto, de construir o título do produto e começar a colocar isso dentro do site, vai mudar positivamente o teu resultado no Google. É um trabalho bem maçante, né, quando você monta uma loja, e eu imagino que muita gente que está escutando a gente está montando a loja, ou teve que montar uma loja online por conta da pandemia. Uma das partes mais trabalhosas, né, tem várias, mas uma das partes mais trabalhosas é você fotografar os seus produtos e criar as descrições. O que não se pode fazer? Eu não posso copiar uma descrição que existe. Cópia de conteúdo para o Google é um ponto negativo. O que eu posso fazer é positivo. Eu construir meu próprio conteúdo e construir um conteúdo vendedor. Vendedor para o meu público, conversando com o meu público e criando esse diálogo. Então são lições de varejo mesmo que a gente só aplica para o universo de tecnologia. E isso, obviamente, no cenário da tecnologia a gente consegue escalar de uma forma diferente, mas a lógica e a qualidade desse conteúdo vem de alguém trabalhando. Legal. Ô João, ouvindo uma entrevista sua, me chamou a atenção um ponto específico que eu achei muito legal, que é a automação de landing pages para melhorar a adaptação e a forma como os usuários buscam os produtos. Você pode falar um pouco mais sobre isso e trazer alguns exemplos, algum caso de sucesso para poder compartilhar com a gente? Na verdade, essa resposta ela se encaixa no que eu acabei de falar, na percepção de como as pessoas procuram e buscam. Vamos voltar para um cartazista ou para o vendedor de uma rua popular. Essa pessoa tem anos de repertório sobre qual é o nome dos produtos, como esses produtos chamam, e até aquelas substituições engraçadas que acontecem no Brasil de um produto mudar de nome. A finalidade vira o nome do produto, né? Exatamente. Vou dar um exemplo que é meio esdrúxulo, mas que eu vivi, tá? Existe uma lâmpada que ela tem 2 pinos, que é uma lâmpada halógena, umas luzes mais fortes. Lâmpada bipino. E aí no dia a dia, o pessoal chama essa lâmpada de lâmpada pepino. E não faz o menor sentido. Mas, eu vou trazer o link aqui para a realidade. Se a pessoa chama na loja de pepino, eu não vou corrigir meu cliente, não, é bipino, cara. Você tem, é pepino. Então você vai comprar pepino e eu vou te vender a lâmpada pepino. E se a pessoa fala assim, ela busca assim. E ela buscar assim, eu tenho indícios de descobrir que ela tá buscando, e com algum tipo de inteligência e de sistemas artificiais eu consigo entender que, na verdade, lâmpada mais pepino não quer dizer uma lâmpada em formato de pepino, quer dizer lâmpada bipino. E é justamente isso que esse sistema faz. Esse sistema que a gente trabalha, ele
trabalha com insights de usuários, né? Os usuários, eles escrevem. Então, quando ele vai no teu site, ele usa a barra de busca para procurar. Quando ele vai para o Google, ele usa a barra de busca. Existem painéis que mostram como as pessoas estão buscando. Isso é dinâmico. Então, nosso sistema capta centenas de milhares de expressões que os usuários usam. Então, esse sistema cria essa lista, ele adequa essa lista, troca algumas palavras, ajusta alguns cognatos, algumas grafias que podem ser confusas, tipo troca de PH por F. Caso do iPhone, por exemplo. Exato. Faz mais sentido eu insistir em vender iPhone com PH na internet ou aceitar que as pessoas vão procurar com F e colocar uma página com F, porque eu vou vender mais. É engraçado que a gente volta para lógicas clássicas de varejo. O cliente tem sempre razão, e é isso mesmo, né? Ele vai comprar e tem razão. Uhum. Então eu volto e construo essas páginas. O sistema automatiza a construção dessas páginas, a seleção dos produtos que vão aparecer nessa página, ajusta também a composição de posição dentro da página, quais são os itens que aparecem, cria uma página que responda a essa busca do usuário. E aí ele começa a indexar essas páginas do Google. A gente chama esse sistema de indexa por conta disso. Ele começa devagar, vai testando, vai aprendendo, ele tem uma curva de aprendizado de mais ou menos 4 meses, é uma curva de aprendizado natural, que é o treinamento do nosso sistema, e a partir desse momento ele começa a fazer isso de forma massiva. E aí começa a gerar centenas de milhares de páginas indexadas com grande relevância. Vou te dar alguns números. Quando a gente começou a usar esse sistema no Brasil, o primeiro modelo foi publicado no Buscapé. A gente conseguiu gerar mais de 8 milhões de visitas adicionais só com esse sistema. Essas visitas, isso é um case que a gente tem publicado junto com o Buscapé, representaram 20% de crescimento no total de volume de buscas de visitas do Buscapé. Então, olha só, um site muito grande, com muito produto, como é o Buscapé, que é um comparador de preço, conseguiu ter um incremento ainda maior só ouvindo com o sistema, mas ouvindo como que o cliente fala, como que ele busca e antecipando essa busca em forma de página. Quando ele vai no Google buscar, tá lá. E provavelmente a taxa de conversão muito maior também, porque é mais assertivo, né? Aumenta a venda também. Naturalmente, esse número também tem, essa taxa de conversão, ela chega a ser 30% maior do que uma página comum, porque a pessoa fez a busca e eu mostrei o que ela buscou. Na verdade, entre o rocket science, a ciência de foguete, e o simples, existe um mundo enorme. Às vezes fazer o simples já resolve muita coisa. Ter uma página com o produto que a pessoa procurou, né? A pessoa procurou iPhone com F, eu tenho um iPhone nessa página, a conversão vai ser alta. Agora, se o usuário procura iPhone e ele chega na minha homepage, que tem um monte de coisa, ou uma página de celular que tem vários celulares, eu coloco mais uma etapa na navegação. E aí isso diminui minha conversão. A mesma lógica de um vendedor que te recebe na porta, eu quero comprar uma geladeira, e fala, olha, tudo bom, mas soube que o secador tem promoção? Mas eu quero comprar uma geladeira. Você aumenta o atrito. Ser mais assertivo aumenta a tua exposição no Google, vai gerar mais visita e aumenta a conversão, naturalmente. Essa é a lógica por trás do processo de construção de SEO e de aumento de performance das páginas. E o que eu achei sensacional, na verdade, é a criação, a partir disso, criar uma landing page específica para aquilo que o cara está procurando, né? Isso é muito sensacional. O nosso componente de inteligência artificial roda em cima. Ele tem 2 momentos muito importantes, né? O primeiro momento é identificar essas buscas, porque é uma lista gigante de palavras, tem um monte de coisa que a gente não quer, então tem que conseguir cortar isso, e esse é um trabalho que a gente faz há bastante tempo e está muito redondo para o português do Brasil. E o segundo momento é entender esses produtos e começar a entender se eles existem dentro do site. E aí começam as camadas de tratamento e de interpretação, né? Essa palavra, ela tem a ver com os produtos que existem? Esses produtos são exatamente esse que foi buscado? Os produtos possuem estoque? Existem mais de 2 produtos parecidos dentro do site? Se tiver só um produto, a chance de ter errado é muito grande. Então, a gente descarta a possibilidade de criar. Se eu tenho uma gama de produtos relacionados ou próximos, aí eu crio o resultado. Então, essa camada tem uma camada forte de inteligência artificial, que é o que nos permite escalar. O sistema tem que entender sozinho que, de repente, iPhone com F é igual a iPhone com PH e que faz sentido. Então, esse sistema vai começar a testar algumas combinações com base numa biblioteca que ele já tem, constrói algumas páginas e entende, através de input do usuário, o que acontece naquela página. Deixa eu trazer isso para um exemplo mais simples. As pessoas começam a procurar iPhone gesso. Vamos pegar um exemplo bem tonto, assim, iPhone gesso. Então, nesse momento, o meu sistema não sabe se ele quer, se o mais importante é o iPhone cor de gesso ou o gesso no formato de iPhone, né? 2 exemplos simples. Então, né, vamos dizer que tem as 2 possibilidades, um gesso, um iPhone de gesso decorativo ou um iPhone branco gesso. Esse sistema começa a criar as páginas, começa a oferecer os produtos, entende quais vão ter mais cliques, mais interação,
E a partir desses cliques ele vai entender que na verdade é o iPhone cor de gesso, porque quando ele mostrar um gesso as pessoas não vão clicar. E isso começa como uma curva de aprendizado do sistema. Conforme os cliques acontecem, o sistema consegue entender que aquele produto Y responde àquela busca X, ou aquele tipo de busca, e começa a aprender que para outras situações parecidas ele tem que repetir esse tipo de modelo. Isso também funciona para o tipo de adjetivo que as pessoas usam na busca, né? Se é mais barato, se é menor preço, se é em promoção, qual que é a expressão que as pessoas usam para um produto e como que eu trago isso e como isso faz sentido. Então, a inteligência artificial do sistema do Indexa dentro da Simplex está relacionada à capacidade desse sistema aprender com inputs externos do usuário, que é o mais valioso para a gente, e começar a absorver esse conhecimento ou esse tipo de regra ou esse nível de otimização para que isso ganhe volume, né? Sempre que ele aprende, ele adota, isso vira regra no sistema e essa regra se repete, sem que ninguém tenha que ir lá e imputar e ajustar o tempo todo. Se a gente pegar tudo isso que você comentou até agora, SEO não é uma atividade única e exclusivamente de marketing, por exemplo, da empresa, né? Quer dizer, você tem que envolver outras áreas para conseguir fazer tudo isso. Pô, TI, marketing, comercial, enfim, o SEO, para ele ser efetivo, você precisa ter outros setores da empresa trabalhando, pensando no SEO. Né? Perfeito. Você colocou duas áreas que são fundamentais. A TI é fundamental, né, porque tem várias questões técnicas de SEO, de otimização para o Google, que a TI resolve. Então, dá um exemplo aqui, só para ficar no Technique, você tem que ter um protocolo chamado HTTPS, que é um protocolo seguro de comunicação entre as partes, do usuário e do servidor. Se isso não está sendo feito da forma correta, isso é nível de servidor. Você tem despriorização no Google. O marketing não vai fazer isso, a TI vai. E tem mais um monte de camadas assim. Agora, se trouxe uns pontos que eu acho que é mais importante, que é o comercial. Pelo menos na minha jornada, eu comecei em 2012 no varejo eletrônico, o quão importante é o papel do comercial no dia a dia de todas as outras áreas. O comercial, no final, é quem está com o dedo no pulso da indústria e do usuário, que vai saber, como tem os exemplos aqui, de como que chama esse produto, como as pessoas buscam, o que vai vender daqui a pouco, o que está bombando lá na NRF que eu tenho que trazer para o Brasil, que vai acontecer, então, que tem que prever esse produto e eventualmente construir uma página para ele, que tipo de preço eu ajusto e quando que é uma promoção, que tipo de portfólio eu consigo forçar. Se eu tenho uma variedade na minha loja, eu conseguir uma negociação muito forte de celulares em diversas cores, faz sentido trazer para a equipe de SEO o fato de eu ter várias cores para construir páginas que digam isso. Então, é uma troca, no varejo sempre mas eu reforço aqui o protagonismo do comercial no papel estratégico, não só uma área de compras, mas é uma área de venda também, né? Uma área comercial. E na venda, no comércio eletrônico, você não vai para a rua, você vai para o site. Ô, João, o que você enxerga para o futuro? Quais que são as tendências nessa área? Vou dar duas informações interessantes, tá? A gente tem clientes na China e no Japão. Na China e no Japão, o Google não é tão forte quanto é aqui. A China tem outros buscadores controlados lá por eles, né? O Baidu, por exemplo. Outra parte das compras da China começa direto na plataforma do Taobao, que é a plataforma do Alibaba. O cara nem vai para buscador procurar. No Japão você tem o Yahoo, que é muito forte, e na Rússia, por exemplo, você tem o Yandex. Então existem competidores locais, mas competidores do Google. Então pode ser que esse share comece a mudar em algum momento gradativamente. O Bing, nos Estados Unidos, tem um share grande porque ele vem instalado em alguns computadores já. Então, eu acho que o movimento de 10 anos é pensar em uma mudança na hegemonia do sistema de busca, e por isso a gente fala de SEO, né, Search Engine Optimization, e não só para o Google, embora seja isso hoje. Outros movimentos mais previsíveis são a busca por voz, que vai começar a acontecer. A voz, ela te dá a liberdade de falar. Quando ele buscar geladeira verde, vai procurar uma coisa mais ou menos assim. E aí, meu assistente virtual, encontre para mim a geladeira mais barata aqui perto de casa que eu possa buscar em 15 minutos com entrega imediata. Ok, encontrei 5. Então vai mudar um pouco o jeito da pessoa interagir com a internet, né? Interface humano-internet. Vira um papo. À medida que as pessoas vão se familiarizando com a Alexa, Cortana, enfim, com as assistentes pessoais, e Siri, que ainda não são tão usadas, né? Apesar de terem alguns usuários, mas ela não é algo do mainstream ainda, né? Ela tem que entrar no mainstream, ela ainda não está pronta, ela depende de internet, acho que depende do 5G estar rodando direitinho no Brasil para banda ficar mais lag, processamento de áudio ficar melhor, mas isso é uma realidade, assim, ela vem. Não sei quando, mas vem. Sem dúvida. Eu acho, e aí eu acho mesmo, mas com um certo grau de certeza, que a tecnologia para meio de pagamento vai evoluir muito rápido.
vai quase não ter atrito, porque eu consigo identificar o usuário através de vários sinais, e isso vai facilitar muito o processo de compra. Isso tira a necessidade de um carrinho, por exemplo, na finalização, porque o atrito fica muito menor, e aí eu vou ter uma série de formas de fazer uma compra, um pagamento, através do meu celular, dentro de apps que já existem, dentro de redes sociais. Aí pode mudar um pouco a lógica de como que o usuário vai fazer uma busca. Ele pode perguntar para um grupo de amigos, ele pode jogar isso no WhatsApp, ele pode jogar isso no Instagram. Então, acho que pode mudar um pouco a interface e o campo que a gente joga. Então, vejo um futuro mais ou menos assim, mais interativo. E um outro ponto desse campo, eu acho que a internet ainda, do jeito que ela funciona, é muito excludente, o que é ruim para o varejo. Então, falar inglês é importante para você conseguir usar a internet. Ter domínio de um celular é importante. Hoje ainda preciso de computador, né? Você pensa em acesso à internet. As pessoas têm mais acesso à internet através de celular com rede móvel do que com desktop. Desktop ainda é uma limitação. Esse acesso à internet, às vezes, é limitado. Na internet ela só existe no meu pacote de dados para uso do WhatsApp e de redes sociais. Então, eu não consigo navegar livremente na internet. Isso também é um limitante. Saber digitar bem no computador, ou saber digitar no celular também é um atrito que limita o uso da internet. Por isso que o uso de voz é interessante no Brasil, porque tem dificuldade de escrever, às vezes tem vergonha de escrever e errar o português numa comunicação mais formal, acaba apostando em voz, e essa voz pode começar a virar uma coisa um pouco mais fluida. Então, acho que tem grandes mudanças que vão deslimitar o acesso e abrir e tornar mais abrangente o acesso ao varejo eletrônico, à compra, para quem ainda não tem tanto acesso, ainda tem dificuldade, né? A gente começa a abrir. O Brasil ainda é uma reserva de mercado muito grande, né? Por causa da língua, por causa das limitações, por causa da limitação de rede, de acesso, de rede celular, de rede cabeada, enfim. Ô, João, super legal. E aí, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, é uma perguntinha clássica nossa. O que o varejo ensinou ao João Lee? Boa pergunta. Fiquei pensando nela antes de responder, tá? Tô pensando faz algum tempo. Cara, uma das coisas mais legais do varejo, que talvez não exista em outras áreas, é o tipo de conhecimento que surge no varejo dos lugares que você menos espera e ele vai se acumulando. Então, dentro do varejo você aprende coisas importantíssimas, conceitos importantíssimos com todo tipo de pessoa. E tem coisas que são muito antigas no varejo, são máximas, são clássicas, coisas clássicas do varejo que a gente ouve e repete, e que se a gente traz para a tecnologia, acabam sendo a mesma coisa. Então, eu dei um exemplo aqui no começo, né, o cliente tem sempre razão, fala a linguagem dele, aí você trouxe o cara do cartaz. A lógica que eu aplico no meu dia a dia é muito parecida com essa, né? A lógica, a filosofia é a mesma, inclusive. Existe uma cultura de varejo no Brasil de muito conhecimento. Só que esse conhecimento do varejo, ele fica meio que preso em pessoas, ele não escala. O que eu aprendi com o varejo eletrônico é que esse conhecimento que já existe tem que ser explorado para que a gente aprenda mais, e isso pode ser escalado. E aí a gente tem chaves para negócios muito interessantes. Sensacional esse bate-papo, cara, muito legal. Acho que aí tem um monte de dicas aí para o pessoal que vai escutar e que vai ajudar muito eles, cara. Fiquei super contente e super feliz aí pela sua participação, cara. Muito obrigado, Adriano. Obrigado, Gustavo. E eu queria me colocar também à disposição de vocês do canal, do podcast e do público. Para caso tenham dúvidas, queiram conversar, bater um papo, isso é super importante para mim. Meu nome está aqui, as minhas redes sociais são fáceis de encontrar, o site da empresa. Vou ter o maior prazer em conversar com quem for aí dentro do público sobre varejo e aprender e escutar um pouco também. É super rico para mim. Se eu puder ajudar, estou à disposição. O PDV é o podcast para quem quer ficar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. Sempre comigo, Adriano Sambugaro. Esse episódio teve o patrocínio da Gunego e o apoio do portal Varejo em Dia. A produção é da SoulPods. Siga o podcast para ser notificado sempre que tiver episódio novo. Até a próxima. Valeu!